O João Oliveira 7L mandou. Salve, salve família. Bruno, como fazer para tirar o monopólio do dinheiro das mãos do Estado? E qual o grande problema de ser dependente do Estado nesse quesito? Vou até pegar uma frase aqui do economista que eu já citei no podcast, o Hayek. Ele escreveu em 1976: Eu não acredito que teremos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente das mãos do governo. Tudo que podemos fazer é, por algum caminho direto, introduzir algo que eles não podem parar. E aí eu dei aquele exemplo do pessoal mandando cartas para o Facebook para parar a criação da moeda deles, né? Como é que você vai mandar carta para o Satoshi Nakamoto, que criou o Bitcoin? Ninguém sabe quem ele é. E mesmo que descubra, ele não tem mais influência sobre a rede, porque está descentralizado. Então, isso é o início do fim do monopólio das moedas. Isso é muito interessante. Você tem várias pessoas nos Estados Unidos, Bill Gates já falou isso, o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos, que o Bitcoin é uma involução. A gente gravou um documentário para a Finclass com o Yuval Harari, onde ele fala basicamente a mesma coisa. Ele diz, o Bitcoin tirou a confiança que as pessoas tinham na moeda dos governos, moeda fiduciária. Só que uma coisa é você viver em dólar, né? O Yuval Harari a gente pagou em euro. E outra coisa é você viver em moeda bosta, como a gente vive aqui em real, que não para de perder valor, pô. Não para. Então, para esses caras terem a opção de alocar parte do que eles têm em termos de patrimônio em um ativo digital escasso, que é um feito tecnológico incrível, porque é difícil ter alguma coisa escassa digital. Eu posso mandar o mesmo e-mail para 1 milhão de pessoas. Aquele negócio é único. E aquilo tem se valorizado com o tempo porque é tão escasso que se cada milionário no mundo quiser ter um Bitcoin, não tem como, porque a gente tem uns 50 milhões de milionários, aquilo tende a subir de valor. E o Bitcoin é só a ponta do iceberg de um monte de coisas que estão vindo através de tecnologia de criptomoeda. Então, o começo foi isso aqui, foi criar algo que os governos não podem parar. Porque se o governo brasileiro hoje decidir, sei lá, Bolsonaro vai lá e assina, ei por bem, manda o quê? O Bitcoin tá proibido, tá ok, é isso aí. Pá! O que acontece? Nada. O Brasil só perde com isso. Porque alguns negócios fecham, as corretoras aqui no Brasil, só que hoje você consegue usar corretora descentralizada, consegue usar corretora chinesa, americana, chinesa não, que eles baniram também, que está em Malta, Japão. Então, você só tira aquele recurso do país e transforma pessoas que estavam agindo de maneira pacífica em criminosos, porque tem um Bitcoin. Mas isso não para a evolução, até porque a tendência agora é que os países passem a aceitar o Bitcoin até como moeda, como El Salvador já fez. É um país muito pequeno, mas é o princípio, né? Começa com um país pequeno, daqui a pouco tem um outro país grande aceitando. Se eu fosse chutar aqui, eu diria, por exemplo, que países que têm moedas muito ruins, como a Argentina, o Brasil, deveriam adotar isso, mas eu acho que quem vai adotar primeiro são aqueles mais interessados em enfraquecer o dólar, como, por exemplo, os russos. Porque hoje, por exemplo, o que é o trunfo do dólar? O trunfo do dólar é que, por exemplo, todo mundo precisa de petróleo, né? E petróleo é negociado em dólares. Então, como todo mundo precisa de petróleo e petróleo é negociado em dólares, todo mundo precisa de dólar. Aí isso faz o quê? Os americanos podem criar trilhões de dólares, aumenta a oferta, dinheiro é como qualquer outra coisa. Só que a demanda é muito alta por dólares. Se o Brasil fizesse 10 vezes menos do que isso e aumentasse essa oferta, como a demanda ela é só nossa e de alguns vizinhos, a gente teria uma hiperinflação, muito dinheiro aqui no país. Então, quando você começa a pensar que essas transações de petróleo, de commodities internacionais aí, podem ser liquidadas em Bitcoin, se eu fosse um governo que está interessado na diminuição do poder do dólar, eu começaria a oferecer essa solução. Vamos fazer essa transação em Bitcoin. Entendi, o petróleo em Bitcoin. Pois é. Não sei se vai acontecer ou não, mas é uma coisa que está na mesa aí para um dia acontecer. Mas o começo já está aí, cara. É criptomoeda. Interessante. Eu quero investir. O João Oliveira mandou mais uma aqui. Bruno Perini. Bruno Perini. Quais as diferenças de liberalismo e conservadorismo? Bom, o liberalismo é uma escola que ela prega... Depende, hoje você tem outras vertentes também, tem os anarcocapitalistas, mas o liberalismo clássico, ele diz o seguinte: todo homem, ele nasce com alguns direitos naturais inalienáveis. São esses direitos vida, liberdade e propriedade. E são direitos que eles já estão com você. Para você respeitar esse direito de uma pessoa, basta não violá-lo. Como é que eu respeito teu direito à vida? Só não te matar. Teu direito à liberdade, só não te tornar um escravo. Ou roubar. Teu direito à propriedade, não invadir aquilo que você usa, delimita, defende. São direitos negativos. Só que numa sociedade, você não tem seres perfeitos, né? Você tem um cara que não vai respeitar esse direito. Então, o liberal, ele topa, o liberal clássico, ele topa criar um Estado para garantir a segurança desses direitos. E
E o Estado teria que serviços? Segurança interna, para que isso não aconteça dentro de um território. Externa, porque senão você não para um invasor estrangeiro. Por mais que a sociedade seja boa, ela pode ser dominada. E justiça para resolver conflito. Esse é o Estado mínimo que o liberal prega. O conservadorismo não é igual ao liberalismo. O conservadorismo, hoje, ele adota na parte econômica posturas liberais. Mas eles têm mais esse critério de querer manter aquilo que viram que deu certo, enquanto o liberal ele já é mais propenso a, não. Droga, por exemplo, legalizar a maconha. O liberal, ele é a favor. O conservador, eu não posso falar que o conservador é uma unidade, né? Tem conservadores e conservadores, mas geralmente ele fala, poxa, mas onde que isso deu certo de fato? Vai acabar com o tráfico? Então ele tende a ter posturas de manter mais o status quo daquilo que ele viu que deu certo. Mas na parte econômica, como ele já viu que o liberalismo deu certo, os conservadores tendem a ser mais liberais. Então tem pontos em comum, mas tem coisas diferentes. Como, por exemplo, a questão da droga. É um exemplo disso. Que eu acho que eles estão se tornando mais liberais nesse sentido, os conservadores. Eu tenho Porque tá vários vendo que tá amigos dando conservadores, certo em algum né? E os conservadores hoje, que são a favor de liberar drogas, são tidos como conservadores mais reacionários. Reacionários? É. Como assim, reacionários? Porque eles estão querendo mudar esse negócio. E o cara que é conservador fala, não, droga é proibido. É proibido desde não sei quando, então mantém proibido. Entendi. Entendeu? Eles são meio não questionadores de nada.